Essa mensagem que eu quero trazer para vocês do coração de Deus, já tem algum tempo que o Senhor ministrou sobre a minha vida, fala sobre a igreja de Cristo, e também sobre a igreja viva. Eu quero compartilhar com a igreja viva especificamente. E talvez seja uma mensagem um pouco diferente do que eu estou habituado a ministrar, por ser uma mensagem um pouco mais técnica, um pouco mais teológica, digamos assim. Né? Eu gosto muito do reteté, né? Ainda mais agora com esse microfone maravilhoso aqui, posso utilizar a mão, glória a Deus por isso. E a igreja ela tem investido realmente em várias coisas para que nós possamos crescer. Então, todo investimento que você está vendo na igreja, ela tem um objetivo. Nós não estamos investindo porque nós temos dinheiro sobrando. Nós estamos investindo porque temos a direção de Deus para o investimento. E por que esse investimento? Porque nós temos uma certeza, e uma grande certeza, de que o Senhor está trazendo sobre este lugar, sobre esta casa, um tempo de crescimento, um tempo de multiplicação, amém? E esse ano de 2021 nós iniciamos o ano. Eu lembro que eu iniciei o ano citando um texto da palavra de Deus que falava assim, que Deus está fazendo coisas novas. E Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus de coisas novas, amém? Então esse ano 2021 é para isso, coisas novas do Senhor para nós, sobre nós, particularmente também como igreja. E a mensagem desta manhã eu quero trazer para vocês, ela se chama Igreja Irresistível. Como se tornar uma igreja irresistível? Como se tornar uma igreja atraente? Não apenas irresistível, não apenas atraente para as pessoas, né? Digamos, atraente para o mundo natural, mas principalmente atraente e irresistível a Deus. Né? Como se tornar uma igreja que Deus não resiste e Ele vem e se manifesta com seu poder e com sua glória sobre essa igreja, porque essa igreja, esse ambiente que temos gerado, esse ambiente que estamos preparando para essa manifestação acontecer, como ser essa igreja, para que o Senhor venha com poder e com grande glória. Eu creio nisso, amém? Eu creio que nós estamos entrando num tempo de uma manifestação do poder de Deus, da glória de Deus diferenciada sobre as nossas vidas. Eu creio que nós estamos entrando num tempo onde o Senhor fará coisas diferentes do que já fez em nossas vidas e neste ambiente, nesta igreja, nesta comunidade, amém? Então quero ministrar sobre isso nessa manhã. Eu quero falar sobre essas características de igreja que faz com que o Senhor olhe para nós, e assim como lá na Torre de Babel, a palavra diz que o Senhor desceu para olhar o que estava acontecendo. Eu desejo do profundo do meu coração que a igreja viva seja assim, que quando estivermos reunidos adorando ao Senhor, o Senhor se levante do trono e fale assim: eu quero ver o que está acontecendo naquele lugar, e eu quero participar daquilo, e Ele vem com poder e com grande glória, amém? Glória a Deus por isso. Vocês creem nisso comigo? Vamos crer assim, que existe algo que nós vamos arrancar um aplauso dos céus, glória a Deus. E nós somos uma igreja e nos tornaremos uma igreja irresistível, uma igreja atraente, uma igreja que atrairá a presença, a glória do Senhor. E consequentemente essa igreja atrairá outros para estarem aqui. Porque quando nós atraímos a presença de Deus, com certeza outras pessoas verão aquilo que o Senhor está fazendo e desejarão participar disso. Amém? E eu não estou falando de pessoas de outras igrejas, estou falando de pessoas novas. Eu tenho orado nas sextas-feiras aqui, quando nós estamos na Sexta Fire. A minha oração é que quando as pessoas passassem pela rua, elas sentissem a presença do Senhor neste lugar e elas entrassem aqui, por causa daquilo que o Senhor está gerando neste ambiente. E ao passarem por aquela porta, elas sejam libertas, elas sejam salvas, elas sejam curadas. Essa é a minha oração. E eu amo orar isso, porque eu acredito que isso pode acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E Ele vem e manifesta quando nós vemos
Salomão dedicando o templo ao Senhor, a palavra diz que quando ele estava dedicando o templo ao Senhor, ele faz uma oração e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é muito maior que isso aqui, o Senhor não cabe neste lugar, mas estamos dedicando e consagrando este lugar ao Senhor. E ali no texto fala que a presença de Deus veio tão forte, tão grande, que encheu aquele ambiente, e quem estava trabalhando não conseguiu ficar de pé. Essa é a glória de Deus. Então hoje eu não quero falar da igreja pessoa, eu quero falar do ambiente, eu quero falar também não quero falar do edifício, eu quero falar da igreja, congregação, comunidade, reunião, todos nós juntos, todos nós aqui unidos, para que estejamos celebrando ao Senhor, amém? Então, toda a mudança que nós estamos tendo neste ambiente, vocês viram, né, mudamos aqui as cores, mudamos o formato como estavam os pallets, os investimentos, os concertos, a decoração, e muitas vezes a cobrança para o envolvimento dos irmãos, para trabalhar no templo, para nos auxiliar naquilo que Deus nos tem chamado, a oração de sexta-feira, a intercessão, a adoração, tudo isso que está acontecendo e que estamos fazendo, todas essas coisas, nós temos um objetivo, que é se tornar uma igreja relevante onde nós estamos. Nós não queremos apenas ser uma igreja que se reúne aos domingos, nas sextas-feiras, no curso de casais, de repente num culto de uma quarta-feira, de repente, ou no encontro de empreendedores. Uma igreja que está destinada apenas a se reunir em determinados dias, mas nós queremos ser uma igreja relevante onde nós estamos, amém? E esse é o objetivo de ser igreja, é ser relevante onde estamos. Nosso objetivo é se tornar uma igreja irresistível, e como eu já falei e volto a falar, nós cremos que o Senhor está nos chamando para um ano de crescimento, de multiplicação e de muito power de Deus, muito poder de Deus, amém, igreja? Glória a Deus por isso. Irresistível não apenas para as pessoas, mas principalmente irresistível ao céu. E esse é o desejo, o meu desejo de ministrar nessa manhã, que sejamos irresistíveis às coisas dos céus. Que o céu não resista à nossa oração e venha a resposta. Que o céu não resista à nossa adoração e venha o mover profético. Que o céu não resista ao nosso clamor, assim como o povo lá em Êxodo capítulo 3 diz que Deus ouviu o clamor do povo. O povo estava clamando e o Senhor ouviu o clamor. Que o nosso clamor seja tão irresistível que Deus ouça o nosso clamor e traga a resposta. Isso é ser irresistível, isso é ser uma igreja que vai ser relevante, vai transformar a sociedade, o ambiente, o local onde ela está. Por quê? Porque quando nós oramos, quando nós buscamos e somos atendidos pelo Senhor, Ele traz isso sobre as nossas vidas. Aquilo que nós atraímos dos céus, nós manifestamos na terra. Por isso que nós precisamos atrair o céu. A palavra fala em João, quando Jesus está falando, que ele fala assim, que quando ele for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. Nós já somos atraídos pela cruz de Cristo. E nós cantamos isso. Agora nós precisamos também atrair o Senhor para aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. E essa atração vai nos levar a manifestar aquilo que o céu está bradando sobre a terra, amém? Deus não resiste a uma igreja irresistível. Deus não resiste a uma igreja irresistível. Deus resiste a soberba, isso sim, a palavra diz isso. Deus resiste a soberba, mas dá graça aos humildes. Então ser irresistível não é ser uma igreja prepotente, não é se dizer assim, eu sou melhor, eu sou maior, eu tenho mais membros, eu tenho mais coisas, não é isso. Eu tenho o meu templo, a minha nave é a maior nave de toda a cidade, não estou falando disso. Estou falando de uma humildade onde nós entendemos o nosso papel como igreja e entendemos a grandeza de Deus e nos colocamos debaixo dessa grandeza, e ao buscarmos ao Senhor, nós buscamos aquilo que Ele é para manifestar onde nós estamos.
Isso é ser humilde. Isso é ser uma igreja irresistível. Nós estamos entrando numa fase diferente como igreja viva, como comunidade viva. E Deus tem falado, eu creio no que Deus tem falado. De coisas novas, né? Nós temos dito desde o ano passado que o Senhor nos deu ordem para alongar a tenda, firmar bem as estacas. E nós estamos entrando num tempo de avivamento. As cestas, quem não tem vindo tem perdido, infelizmente. Porque tem sido um tempo muito, muito precioso na presença de Deus. Tem sido um tempo de arrependimento, de oração, de adoração. E esse é um tempo de avivamento. O avivamento tem a ver primeiramente com arrependimento. Tem a ver com oração, tem a ver com adoração, tem a ver com a manifestação daquilo que o céu está trazendo sobre nós, sobre a comunidade, sobre onde nós estamos estabelecidos. E nas sextas-feiras nós temos experimentado uma presença de Deus muito intensa. Por quê? Porque nós estamos aqui orando, adorando ao Senhor e buscando arrependimento. Pelas nossas vidas, pela nossa cidade, pelas igrejas, pelo nosso estado, pelo nosso país. E quando eu falo de igreja, nós temos alguns conceitos sobre o que é igreja. Não vou falar muito sobre isso, porque tem os podcasts falando sobre igreja, sobre o que é igreja, mas eu quero citar aqui que existem alguns termos utilizados como igreja, né? A igreja, eu como igreja, como corpo de Cristo, a igreja como comunidade, ou seja, nós aqui somos uma comunidade como igreja, a igreja como edifício, né? Porque às vezes nós vemos os edifícios sendo chamados de igreja, os templos, né, que ali é a igreja. Eu vou na igreja lá do clube, eu vou lá na igreja da República Argentina, eu vou na igreja lá do Batel, ou seja, especificando um edifício, um local, um espaço. Nós temos uma igreja que é um grupo de cristãos de uma localidade e de uma cidade. Nós vemos isso quando Paulo ele escreve as suas cartas, ele escreve a igreja que está na cidade de Filipos, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Tessalônica. Então a igreja de uma cidade, uma região, várias pessoas, um grupo de cristãos. Mas hoje eu quero falar especificamente a igreja como comunidade, nós aqui. Nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo e faz parte da Igreja Viva. Mas que você está ouvindo e não faz parte da Igreja Viva, creia nessa palavra e ore para que a sua comunidade que você pertence, ela receba essa palavra da parte de Deus, amém? Então quando nós olhamos a palavra igreja no Novo Testamento principalmente, ela é citada mais de 114 vezes no Novo Testamento, e nós vemos ali a igreja, vem do termo grego chamado eclésia, eclesia, e nós usamos um significado bastante interessante, importante, que nós definimos a igreja como chamados para fora ou convocados para fora. E geralmente nós temos usado esse termo, que a igreja ela é chamada para fora, ela é convocada para fora. E muitas vezes nós batemos nos irmãos como pastores, né, como líderes, ministradores da palavra, dizendo assim que nós temos que sair das quatro paredes, estar lá na rua e manifestar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas lá fora. Eu acredito nessa palavra, acredito nisso também, que nós precisamos gerar essa manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, onde nós estamos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nas nossas conversas, manifestar aquilo que Deus gerou em nós. Isso é também ser igreja lá, chamado para fora, manifestar o que o Senhor está fazendo, amém? Agora o interessante, nós entendemos realmente a raiz dessa palavra, a etimologia dessa palavra, o real significado dessa palavra eclésia. E qual é isso? Essa palavra ela tem uma origem no grego, já falei, mas ela vem de um contexto político da época. Se nós olharmos profundamente, entendemos a origem dessa palavra, nós vemos que ela inicia dentro da cidade de Atenas, cidade grega de Atenas, onde existiam alguns homens que eram chamados para fora para tomarem decisões políticas, para tomarem decisões acerca das coisas que deveriam acontecer na cidade.
Então ela traz um significado muito mais abrangente do que apenas chamá-los para fora. Quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre a igreja que toma decisões acerca da cidade onde ela está estabelecida, eclésia. Olha que interessante isso aqui. Nós não somos apenas igreja para nos reunirmos aqui. Nós somos igrejas para deliberar sobre a nossa cidade. Amém? Por isso, olha a responsabilidade que nós temos. Aqueles homens, quando eles eram chamados para fora, eles eram chamados com o objetivo de deliberarem sobre as suas cidades, principalmente sobre a administração daquela cidade. Então, quando nós temos alguns advogados aqui, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas quando nós falamos sobre deliberar, no termo jurídico, significa decisão, empreender reflexão e ou discussão sobre algo no intuito de decidir o que será feito. Uau! Então ser igreja não é apenas nos reunirmos aqui aos domingos. Ser igreja é nos reunirmos para empreendermos reflexão sobre algo no intuito de decidirmos o que fazer. Olha o papel da igreja. Não apenas estamos reunidos num lugar, é gostoso, é maravilhoso, os nossos amigos, familiares, tudo muito bom, mas nós temos um papel muito importante, que é a decisão de muitas coisas que vão acontecer em nossa cidade. Como igreja, o Senhor colocou isso sobre nós. Nós estamos aqui para refletir, para entrarmos numa reflexão, refletirmos aquilo que o Senhor está nos falando. Como eu já disse anteriormente, aquilo que o Senhor está falando, nós precisamos manifestar onde nós estamos. Então a igreja, ela veio para isso, para tomar decisões, para declarar, para deliberar sobre a cidade, declarar sobre a cidade. Ser igreja não é apenas uma reunião de pessoas que professam a sua fé em Jesus. Ser igreja é tomar uma decisão acerca da cidade, é trazer a realidade dos céus sobre a terra. Amém? É declarar e manifestar o que o céu está bradando sobre cidade, estado e sobre nação. Isso é ser igreja. É gerar decretos celestiais sobre a terra. É assumir a responsabilidade e liberar esses decretos. Isso é ser igreja. Então, quando nós entendemos esse nosso papel de igreja, de não apenas nos reunirmos aqui, mas de que nós temos uma responsabilidade, uma grande responsabilidade acerca da cidade onde nós estamos, da localidade onde nós estamos, de liberar algo dos céus, de deliberar as coisas dos céus e decidir que a palavra do Senhor chegará naquele mercado, onde agora tem um monte de gente ali. E essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai levar uma palavra de salvação ali. Nós podemos. Por quê? Porque essa autoridade está sobre nós. Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos. Ele gerou essa autoridade, ele transferiu sobre nós, sobre a igreja, para gerar isso. E quando nós entendemos essa autoridade que está sobre as nossas vidas, nós geramos no mundo espiritual coisas que nós nem imaginamos. Mas se nós entendemos aquilo que o Senhor declarou e colocou sobre as nossas vidas, nós vamos declarar a palavra de Deus e ela vai acontecer. Porque a autoridade está sobre a igreja. Amém, igreja? Não estou brigando com vocês, tá bom? Estamos conversando. Estou me fazendo entender? Amém, glória a Deus. Porque às vezes as pessoas perguntam assim: vocês estão me entendendo? Eu não gosto de falar assim. Estou me fazendo entender, porque às vezes a gente dá uma complicada aqui e a coisa, não é que daí a gente diz: vocês não são tão inteligentes para entender o que estou falando. Por isso que eu uso assim: estou me fazendo entender, porque vocês são inteligentíssimos e às vezes a gente quer pregar e complica um pouco as coisas. Amém, pregadores? Aleluia, glória a Deus. Então a igreja que entende o seu papel decisivo, ela se torna irresistível tanto para Deus quanto para os homens. E esse é o nosso papel como igreja, é nos tornarmos irresistíveis tanto para as coisas dos céus, para que nós manifestemos as coisas dos céus aqui na terra. Amém?
Vamos nos tornar irresistíveis? Em nome de Jesus, amém. Porque nós queremos muito a glória de Deus, o poder de Deus. Nós queremos muito a presença de Deus. Mas por que nós queremos isso? Para ficarmos legais aqui, chaparmos um pouquinho, hoje eu vou dar uma chapada no Senhor, ou para que a gente consiga manifestar aquilo que o céu está produzindo em nosso meio. A igreja, ela existe para isso, para manifestar o céu, para manifestar aquilo que o Senhor está produzindo no nosso meio. Então, quando nós saímos daquela porta para fora, nós não deixamos de ser igreja, nós continuamos sendo igreja. Talvez o maior desafio seja lá. Aliás, talvez não é, o maior desafio é lá. Como ser igreja lá? E aqui nós nos alimentamos daquilo que o Senhor está trazendo, da glória, do poder dEle, para que lá a gente consiga liberar isso sobre a vida das pessoas. Nós somos um canal do Senhor para a vida das pessoas, amém? Agora, para isso eu quero usar um exemplo de uma igreja na palavra de Deus, uma igreja que Paulo escreve uma carta endereçada por Paulo, e essa igreja que eu quero utilizar aqui é a igreja de Tessalônica. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aí você pode dizer, Tessalônica? Não tinha uma igreja melhor? Não tinha uma igreja menos ruim para você usar como exemplo? Quem já leu os 2 livros de Tessalonicenses, as 2 cartas de Paulo ao Tessalonicenses? Então, quem já leu sabe, que essa igreja ela tinha alguns probleminhas. Agora eu quero dizer para você assim, nós também temos probleminhas, nós também teremos probleminhas, outras igrejas também têm probleminhas. Se um dia, eu vi um pastor falar uma vez assim, se um dia se encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá que você vai estragar ela. Ou seja, não existe o negócio perfeito. Por quê? Porque existem pessoas, e nós somos pecadores, nós falamos coisas que não devemos, nós temos atitudes que não deveríamos ter por sermos pessoas. É claro que com o tempo o Senhor vai nos moldando para evitarmos determinadas situações, determinadas coisas, mas é importante nós refletirmos e entendermos que a igreja formada de pessoas, ela vai ter alguns problemas, terá problemas sim, mas o importante é que essa igreja, mesmo tendo problemas, ela compreenda quem ela é em Deus, e esses problemas eles serão ultrapassados, serão deixados de lado. Por quê? Porque à medida que a igreja vai crescendo, crescendo em Deus, à medida que vai se fortalecendo no conhecimento do Senhor, essas coisas são deixadas de lado. E a igreja ela se torna uma igreja melhor. Amém? Por isso? Então, quem já conhece as cartas de Paulo aos Tessalonicenses sabe que eles tinham uns caras meio estranhos lá. Tinha um povo que não gostava de trabalhar, por quê? Porque eles ouviram falar que Jesus logo voltaria, que teria a segunda vinda de Cristo. E aí eles, vamos esperar. Já que Jesus vem, não está dizendo quando, mas a gente acredita que seja agora, está muito perto a volta dele. Por que trabalhar? Por que fazer as coisas? Por quê? Então, essa era uma característica dessa igreja, uma igreja que estava esperando, mas ela tinha essa esperança na volta de Cristo, mas alguns irmãos estavam esperando da forma errada. A esperança não é esperar apenas parado, é esperar agindo, esperar fazendo alguma coisa. Não adianta eu esperar, por exemplo, eu vou fazer uma plantação de milho, por exemplo, ou alguma outra planta ou fruta, e aí eu planto e fico o dia inteiro parado olhando, aí eu não rego, eu não coloco um adubo, eu pego onde eu vou plantar ali, só abro o buraco, coloco e pronto, acabou. Não, existe um processo. Então a esperança que eu tenho em Deus e nas coisas, eu preciso também agir através daquilo, não apenas sentar e ficar esperando. Então essa igreja, ela tinha essa característica. Algumas pessoas dela, elas
não gostavam de trabalhar e focavam apenas na volta de Cristo. Mas essa igreja foi chamada por Paulo de igreja modelo. Se você olhar no capítulo 1, versículo 7, na minha versão diz assim: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uau! Imagina o pastor Guilherme recebendo uma carta de Deus. E nessa carta, pastor, Deus está falando assim: Guilherme, vocês se tornaram modelo para todos os outros crentes, para todas as outras igrejas. Aleluia, glória a Deus. Que vem essa carta, né, pastor? Amém, glória a Deus. E olha que interessante, receber uma carta. Imaginem vocês o Senhor falando algo assim de nós. Ou o próprio bispo, que é o mentor do pastor Guilherme, dizendo: Guilherme, tenho ouvido falar muito da Viva, e ela tem se tornado um modelo para as outras igrejas. E eu não estou falando assim de cópia. Vamos fazer o que a igreja está fazendo para a gente crescer também. Não estou falando de a Viva ser uma igreja que vai exportar a fórmula do crescimento. Não é isso. É ser modelo, conforme Paulo está dizendo dessa igreja aqui, ó. Vamos ler? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus. Eu fico imaginando o Senhor escrevendo algo para nós assim. Como vocês receberam a palavra, como vocês receberam o evangelho não apenas falado, mas do poder do Espírito. Como a fé de vocês é uma fé operosa. Como o amor de vocês pelas pessoas atinge o coração das pessoas, ela demonstra o meu amor por eles. Como vocês esperam a vinda do Senhor Jesus. Como vocês, em meio a toda tribulação, receberam a salvação com a alegria do Espírito Santo. Como isso transforma a nossa forma de ser igreja. Como isso traz sobre nós até mesmo uma responsabilidade. Como isso gera em nós um desejo de recebermos uma carta dessa. Poxa, imagina que legal, imagina que alegria sermos
reconhecidos desse jeito. Não estou dizendo isso por orgulho, não estou dizendo isso para sermos melhor do que os outros, não, mas porque nós entendemos o Evangelho verdadeiro, porque nós reconhecemos a verdade do Evangelho. E quando, como igreja, nós reconhecemos o Evangelho verdadeiro e vivemos o Evangelho verdadeiro, que aqui nós vemos no texto ali no começo, quando ele fala sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor, uma tríplice do Evangelho: fé, esperança e amor. Quando nós vivemos isso, nós seremos impactados e impactaremos aqueles que estão próximos de nós, amém? A igreja de Tessalônica, ela surge numa das viagens de Paulo. E você pode ver essa viagem de Paulo descrita lá em Atos 17, né? Quem já leu o livro de Atos todo e já sabe, quem não leu, leia. É algo impressionante, é algo que mexe demais com você. Então leia o livro de Atos todo ele. Leia ele, mas leia aprendendo sobre aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós temos como descrito como Atos dos Apóstolos, mas eu acho que é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu acho que essa seria a melhor definição de Atos. Mas quando nós vemos o Senhor agindo de uma forma tremenda na vida daqueles homens, alguns homens menos estudados do que muitos de nós aqui, e o Senhor agiu através deles de uma forma tremenda, nós vemos que o Senhor nos escolheu para isso também, amém? Aquela igreja, ela existiu e ela pode existir nos dias de hoje. Uma igreja que louvava a Deus, adorava o Senhor e caía na graça do povo. E o Senhor ia multiplicando, o Senhor ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. Veja como a igreja impactava os céus e como a igreja impactava a terra. Porque adorando ao Senhor, caindo na graça do povo, o Senhor trazia. Adorando ao Senhor, caindo na graça do povo, o Senhor trazia os salvos. Amém, igreja? Então, quando Paulo chega nessa cidade de Tessalônica, ele ensina numa sinagoga e aí muitas pessoas se converteram. A palavra fala que ele ensinou 3 vezes, mas ali a gente não sabe se são 3 semanas ou se ele ensinou por 3 vezes ali ou se deu um espaçamento e tal. Mas ele ensina numa sinagoga e muitas pessoas se convertem. E dentre essas pessoas, várias mulheres da socialite, da alta sociedade da época, elas se convertem. E também um rapaz chamado Jason ou Jason, eu creio que Jason seja a melhor pronúncia, ele se tornou uma peça importante naquela cidade. Por quê? Porque Jason foi um cara que escondeu Paulo e Silas, quando Paulo e Silas estavam ali ministrando a palavra de Deus, fazendo com que o Senhor fosse conhecido. Muitas pessoas foram deixando de lado a religião da época, estavam se tornando verdadeiros cristãos, seguindo a Cristo, recebendo o Evangelho. E aí o povo que estava perdendo as suas pessoas para aquilo que Paulo estava ensinando, eles começaram a perseguir Paulo e Silas e queriam prendê-los. E Jason foi a pessoa que escondeu Paulo e Silas na sua casa. E ao esconder Paulo e Silas, ele se torna um cúmplice de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele então é levado preso, e ele paga lá uma fiança, e quando ele é levado preso, algo interessante ali em Atos 17, quando você lê, você vai verificar isso. Quando ele é levado preso, aquelas pessoas que prenderam Jason, eles chegam e falam para os maiorais: esse cara aqui, ele escondeu aqueles que estão transtornando o mundo. Eles chegaram aqui transtornando o mundo, mas ele escondeu. Veja a diferença de Paulo e Silas na pregação do Evangelho. Eles estavam transtornando aquela época. Eles estavam mudando a perspectiva das pessoas daquela época. Ou seja, alguns estavam olhando para Paulo e Silas e dizendo assim: esses caras estão bagunçando aquilo que nós estamos fazendo há muitos anos. Com esse Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando de Deus. Eles estão mudando toda a perspectiva da comunidade. E eles chegaram até aqui, chegaram até Tessalônica. E esse cara foi que escondeu. Agora eu quero dizer para vocês que é algo muito interessante, é o significado do nome de Jason.
ele significa cura. Jason significa cura. Um homem que esconde, que recebe a palavra de Deus e esconde aqueles homens que trouxeram a palavra sobre ele, e o seu nome tem como significado cura. Eu creio que isso está sobre as nossas vidas, amém? Nós não estamos escondendo homens que trouxeram a palavra de Deus para nós. Nós estamos escondendo a palavra de Deus em nós. Escondi a tua palavra no meu coração. E sabe, essa palavra ela pode gerar cura na vida das outras pessoas, amém? Então, onde estão os Jason aqui da Igreja Viva? Aqueles que vão levar cura através da palavra. Aqueles que recebem algo que o transforma, que gera sobre eles uma nova identidade. Essa nova identidade ela está em Cristo Jesus. Que retira de nós uma religião para trazer sobre nós um relacionamento. Que tira de nós uma vida de morte numa religião para vivemos uma vida que nos tira de uma religião de morte para nos trazer para uma vida de relacionamento que gera vida. Porque quando nós entendemos religião e relacionamento, a religião ela nos liga a um Deus. A religião vem da palavra religar. E nós entendemos que a religião ela nos religa a Deus, nos religa a um Deus. Mas relacionamento nos torna semelhante a Ele. Quando nós vemos o salmista falando sobre a adoração, ele fala assim, se torne semelhante a eles, aqueles que o adoram. Quando ele fala que o povo estava adorando a deuses. Então nós nos tornamos semelhante a quem nós adoramos. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Deus, amém? Então aquilo que o céu está produzindo, isso virá sobre nós e nós vamos trazer sobre a terra. E essa é a igreja, que é uma igreja irresistível, amém? Aqueles homens que têm causado grande alvoroço chegaram aqui. Que definição espetacular sobre o poder do Evangelho. O Evangelho tem que gerar um alvoroço. Eu acho que nós passamos por um período muito quietos do Evangelho. E na verdade o alvoroço que tem sido visto é o alvoroço da parte errada do Evangelho. São os homens que estão aparecendo, estão pecando, estão fazendo coisas erradas, utilizando a palavra de Deus, utilizando o Evangelho. Mas quando nós entendemos que estamos entrando num tempo diferente em Deus, de que o alvoroço do Evangelho será o poder e a glória de Deus, nada poderá nos segurar. E aquilo que o céu está falando, nós vamos multiplicar aqui na terra, amém? Então, que definição espetacular sobre o poder do Evangelho. Aqui nesse texto nós vemos que a igreja ela vivia a tríplice característica do Evangelho, fé, esperança e o amor. É uma igreja que amava, é uma igreja que tinha fé, é uma fé estabelecida. Há um tempo atrás Deus falou algo para mim, compartilhar com uma pessoa, uma pastora que andava conosco na outra igreja. E ela era sempre provada, muito provada na fé, aquela menina. E um dia, num tempo de oração, ela chorando, e aí o Senhor falou ao meu coração, diz para ela que fé exigida é fé estabelecida. Então essas pessoas, elas foram exigidas na fé, porque elas receberam a palavra, elas receberam o Evangelho em meio a muita tribulação, em meio a muita dificuldade, mas elas receberam na alegria do Espírito Santo. Então essa fé ela foi estabelecida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e o Senhor nos leva a um tempo de exigência de fé, para que nós creiamos nele, e as dificuldades estão aí, os problemas vão aparecendo, e muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim, parece uma bola de neve, a coisa só vai aumentando. Eu quero dizer para você, creia, que se a tua fé está sendo exigida, é para que ela seja estabelecida em você. E através dessa fé, você leve outros a crerem no Senhor de uma forma diferente, amém? Essa igreja, ela se torna uma igreja modelo para todos da região, Macedônia, Acaia e fora daquele lugar. Então muitos que ouviram falar da igreja de Tessalônica, ela se tornou um modelo, uma referência. Essa igreja, ela propagava a mensagem de Cristo. Olha que interessante, uma igreja que recebe
a palavra, mas ela não guarda apenas para ela propaga, ela fala, ela ministra as pessoas. E nós precisamos fazer isso. Quantos de nós estamos propagando a palavra do Senhor? Quantos de nós, em nosso trabalho, estamos falando aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fará, aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas? Quantos de nós estamos testemunhando, muitas vezes, o que o Senhor fez em nossas vidas? Isso é propagar a palavra. Então a igreja resistível, ela propaga a palavra do Senhor. Porque, amados, quando nós falamos, quando nós propagamos, quando nós proclamamos a palavra do Senhor, e nós declaramos a vida do Senhor na palavra que estamos falando, e essa palavra, ela é vida, e ela gera vida, e ela produz vida. Quando nós falamos, a graça de Deus vem sobre a pessoa que está ouvindo, e nós veremos conversões. Então essa igreja, ela propagava aquilo que havia acontecido com ela, era um testemunho, e precisamos testemunhar do que tem acontecido. Ontem um pastor contou aqui vários testemunhos, de coisas que aconteceram na vida dele, na empresa, aqui para os empreendedores. Mas temos vários testemunhos daquilo que o Senhor fez em nós, daquilo que o Senhor fez por nós. Eu tenho muitos testemunhos, que eu não posso contar para todo mundo não, tem que ser meio particular algumas coisas. Mas eu tenho testemunhos que eu posso contar para todos, mas existem coisas que o Senhor nos permite contar para algumas pessoas, para que aquelas pessoas reconheçam o que Deus fez em nossas vidas. Existem coisas que nós contamos para um público, para que as pessoas vejam, uau, o que o Senhor fez na vida dele é algo tremendo. Eu quero experimentar isso também. Eu quero viver isso. Eu quero curtir essa presença de Deus. Então eles propagavam a mensagem de Cristo, falavam de Cristo. E quando Jesus, antes de ir aos céus, ele fala, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, por isso vão e façam discípulos. Ele está dizendo assim, vão, propaguem aquilo que eu ensinei vocês. Ele fala assim, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, ensina aquilo que eu ensinei para vocês. Isso é propagar a palavra. Aquilo que está sendo ensinado aqui para vocês, através da graça de Deus sobre as nossas vidas, é para ser falado lá fora. Aquilo que você está aprendendo quando você se dedica um tempo em busca do Senhor, lendo a palavra em oração, é para ser falado lá fora. Aquilo que o Senhor está fazendo, realizando na sua vida, é um testemunho para você falar e contar para outras pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento do Senhor. Estamos aqui como igreja para propagarmos a palavra do Senhor. A fé impactante e motivadora que essa igreja tinha. Eles tinham uma fé que Paulo escreve assim, a fé de vocês é tão grande que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Não temos necessidade de acrescentar palavras por aquilo que o Senhor fez na vida de vocês. A fé de vocês fala por vocês mesmos. A fé de vocês está chegando em muitos lugares, as pessoas estão ouvindo a fé que vocês têm. A fé de vocês, ela está sendo motivadora, ela está impactando outras pessoas. Por quê? Porque a fé, ela não é algo que nós apenas guardamos. A fé, ela precisa ser expressa pelas nossas atitudes, atitudes de fé. Sim, eu creio. Senhor, eu creio e eu vou. Senhor Deus, eu creio e irei fazer, porque o Senhor falou. Assim como o Senhor, Deus fala para Abrão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Ele sai para um lugar que ele não sabia onde era. Mas quando nós lemos, falando sobre Abrão, lá em Hebreus, a palavra diz assim que ele creu contra toda a esperança, e isso lhe foi acreditado como justiça. Uau! É uma fé expressa pelas atitudes. Ele andou pelos lugares onde o povo de Israel iria conquistar. Se você olhar toda a trajetória de Abraão, ele andou pela terra prometida. E lá na frente, o Senhor deu a conquista para o povo. Mas primeiro este homem pisou nesses lugares, porque ele creu. Muitas coisas nós precisamos pisar pela fé, para que outros conquistem. Muitas coisas nós precisamos crer, pisar pela fé, para que outros possam usufruir. Às vezes Deus nos dá promessas, pastores, que
sobre as nossas vidas, em que nós vamos ver essas promessas acontecendo na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na vida das pessoas que nós ganhamos para Cristo. Mas é a promessa de Deus sobre nós. A promessa de Deus sobre Abraão foi o quê? Depois Abraão foi o quê? Que ele seria pai de uma grande nação. Que ele não conseguiria contar. E aquele homem não tinha um filho. Não poderia ter um filho. Mas Deus gerou o filho da promessa sobre ele. E é claro que nós também somos como Abraão. Muitas vezes a promessa vem de Deus sobre nós e nós queremos, e a coisa não acontece, e nós queremos antecipar a promessa. E ele quis antecipar, foi lá e gerou um filho com a escrava, Ismael. E se você olhar a palavra de Deus em Gênesis 16, ele fala que ele teve Ismael com 86 anos de idade. O capítulo 17 começa assim: e tinha Abraão 99 anos, ou seja, ele dedicou 13 anos da vida dele para cuidar do filho. E nesse intervalo de tempo não aparece nenhuma vez que Abraão tinha feito altares ao Senhor. E se você olhar antes disso, frequentemente você vê na palavra de Deus Abraão levantando altares ao Senhor. Mas esse período em que ele produziu a promessa, ele deixou de levantar altares para o Senhor. Por quê? Porque ele teve que cuidar da promessa. Mas quando Deus deu Isaac para ele, a coisa mudou. Ele volta a levantar altares para o Senhor. Então quando nós tentamos produzir a promessa, nós perdemos tempo. Então vamos crer que a promessa do Senhor vem no tempo certo, vem no tempo correto. E como igreja, há uma promessa de Deus para nós. E ela está vindo no tempo certo. Todos esses anos, pastores, que estão aqui desde o início, pastor Guilherme, pastor Tiago, que estão desde o início de tudo, todos esses anos, o Senhor tem dado palavras de promessa. Deus tem falado sobre essa igreja. E todo esse tempo, o Senhor tem preparado o coração de vocês. E eu sei que vocês não fizeram atividades, reuniões para crescimento. Nós vamos fazer aqui, fazer uma reunião no domingo e cada um tem que trazer 3 para a gente crescer. Vocês não fizeram, por quê? Porque Deus prometeu e vocês não fabricaram a promessa. Porque foi Deus quem prometeu, vocês creram nisso. Isso lhe será acreditado como justiça. No tempo certo virá o filho da promessa, a promessa acontecerá. E isso vai ser de grande alegria para todos. E nós que chegamos depois, nós vamos também poder curtir isso. Talvez vocês estão desde o começo aí batalhando, crendo, e entra gente, sai gente. Aí de repente a igreja enche, de repente a igreja esvazia. E o coração fica: meu Deus, o que está acontecendo? O que pode acontecer? Por que isso? Mas o Senhor está trabalhando. Descansem no Senhor, continue descansando no Senhor. Ele está trabalhando, Ele fará aquilo que Ele prometeu. E fará no tempo dEle. E quando Ele faz no tempo dEle, a alegria ela é completa. Porque quando nós vemos, quando Ismael nasceu, Agar pega Ismael, depois de ser mandado embora pela sua senhora, por Sara, ela pega o filho e deseja com que eles morram no meio do caminho. Ela larga o filho para morrer. Mas o Senhor vem e traz uma liberação dos céus sobre Ismael também. Ou seja, quando nós produzimos a promessa, ela fica pesada para nós. Mas quando nós entendemos e recebemos a promessa que ela vem do Senhor, sem produzirmos ela, porque não precisamos produzir, porque o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo se torna para nós algo novo, algo diferente, algo de muita alegria. E a promessa do Senhor, ela vem com várias outras promessas acontecendo em nossas vidas. E isso vai acontecer, pastor, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor Tiago? Glória a Deus. Essa igreja, ela servia a Deus. Ela ali diz que ela deixou os ídolos para converter a Deus e para servir o Deus vivo. É uma igreja que servia a Deus, se dedicava a Deus em todo o tempo. Ela deixou coisas. Ela deixou os seus ídolos, ela deixou as suas características que viviam na época para servir ao Deus vivo. Então a igreja
que arranca aplausos dos céus, que é irresistível ao Senhor, ela serve ao Deus vivo, cumprindo o propósito dela. Então vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós como igreja viva. Amém? Se é liberando dos céus palavras sobre os empreendedores, vamos liberar as palavras sobre empreendedores. Se é liberando dos céus palavras sobre a Regional do Boqueirão, vamos liberar a palavra sobre o Regional Boqueirão. Se é para deliberarmos sobre a cidade, vamos deliberar e decidir o que os céus estão decidindo sobre a nossa cidade. Nós temos falado para o pastor Guilherme que o tempo de autoridade sobre igreja, sobre comunidade dele passou. A autoridade dele está sobre cidade, sobre nação. O que o Senhor tem colocado sobre a vida dele é uma grande responsabilidade, não de comunidade, mas de cidade. Então, se o Senhor nos chamou para estarmos nessa igreja, debaixo da autoridade deste homem que o Senhor colocou como pastor nas nossas vidas, nós temos isso sobre nós, e juntamente com ele nós vamos declarar as coisas de Deus sobre a cidade, não apenas sobre uma comunidade. Entende isso, igreja? Entende a responsabilidade que todos nós que estamos aqui reunidos e quem está nos ouvindo, faz parte da Viva, tem? Nós temos uma responsabilidade sobre cidade. Não só sobre nós aqui, mas sobre cidade. Porque o Senhor chamou a igreja viva para gerar decretos sobre a cidade, sobre o estado e sobre a nação. E a autoridade está primeiramente sobre a vida do nosso pastor. E ele sabe disso. De que ele passou por um tempo com autoridade sobre comunidade. Deus o colocou em outro nível, com autoridade sobre cidade e sobre nação. Amém? Amém, pastor? Fica firme aí, tamo junto. Esperança pela vinda de Cristo. Eles esperavam a vinda do Senhor Jesus. Eles criam na vida do Senhor Jesus. Eles acreditavam que o Senhor viria. E eles viviam com essa intensidade. E isso faz parte do Evangelho. Nós precisamos acreditar dessa mesma forma. Crer que o Senhor virá. Crer que Ele está vivo, Ele virá. Amém, igreja? Amém? Amém? Agora, para sermos uma igreja, para finalizarmos e entendermos, para sermos uma igreja irresistível, tanto no céu quanto na terra, nós precisamos entender que reunião é diferente de união. Às vezes nós falamos assim, estamos junto. Eu estou junto, mas não estou unido. Estamos junto lá na igreja, eu estou junto. Eu estou reunido, mas eu não estou unido. Eu não estou unido no mesmo propósito, não estou unido no mesmo coração. Eu não estou unido na mesma perspectiva. Eu estou junto, eu estou vindo na igreja, eu acho legal. Eu gosto, tenho alguns amigos ali. Mas a unidade de propósito, ela é muito maior do que uma reunião. A reunião é um agregamento de várias pessoas. Quando nós falamos em união, nós falamos de algo único. Então, reunião, várias pessoas estão congregadas, estão ali juntas naquele ambiente, naquele local. Agora, a unidade, ela está falando do coração. Está falando assim, eu tenho um coração só com você. Eu tenho um coração só contigo e um coração só com o Senhor. E onde nós vemos isso? Onde nós vemos essa unidade a ponto de atrair os céus, de atrair a atenção de Deus? Gênesis 11, Torre de Babel. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos abrir lá rapidão. Gênesis capítulo 11. Creio que todos vocês já conhecem a história deste povo, que eles se reúnem, eles se juntam, e o texto ele começa dizendo assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome.
para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O que o Senhor está falando? Eis que o povo é um, e tem a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para a intenção do que querem fazer. Quando nós andamos em unidade e temos uma mesma linguagem, nada pode tirar de nós aquilo que o Senhor quer fazer. Quando nós temos uma unidade de coração, de espírito, de linguagem, entre nós como igreja e o Senhor, nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós, amém? Não há como o inferno retirar aquilo que Deus tem para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque essa igreja ela está unida num só propósito, um só coração, uma só mente. Ela tem uma só linguagem. Então isso é união. Reunião é diferente de união. Unidade é isso. É onde eu estou aqui agora com o mesmo coração que os pastores da igreja, o mesmo coração com vocês, unidos numa só fé, num só propósito, desejando o melhor de Deus para essa comunidade, para essa cidade, para essa regional, para este bairro, seja onde nós estivermos. Isso nós andamos em unidade. Quando nós vemos Atos 2, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ali fala que todos tinham um só coração, uma só mente e caminhavam num só espírito. E compartilhavam o que tinham com os outros. Ninguém tinha mais, ninguém tinha a menos. Ou seja, eles estavam realmente unidos. E ali diz que louvando ao Senhor e caindo na graça de todo o povo, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Atos 2. Isso é unidade. A unidade gera isso, a unidade é capaz de gerar isso. E Salmo 133. Vamos ler lá, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na unidade, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, amados, não vamos apenas nos reunir, vamos nos unir. Não vamos apenas estar nesse ambiente, vamos fazer parte desse ambiente. Não vamos apenas participar de uma reunião na sexta-feira. Vamos chegar aqui e darmos tudo de nós na sexta-feira. Não vamos apenas vir à igreja para passar um tempo, o domingo de manhã, mas vamos fazer parte do movimento dos céus sobre essa cidade, sobre este lugar. Amém? Então, meu desejo com essa palavra é que nós nos tornemos realmente irresistíveis ao Senhor como igreja. Mas nos tornaremos irresistíveis quando nós andarmos em unidade de pensamento, de coração e de linguagem. Porque isso vai fazer com que nós andemos em unidade com os céus. Porque aquilo que os céus estão trazendo sobre a vida do nosso pastor, que é o mentor deste lugar, que o Senhor colocou sobre ele essa autoridade, nós precisamos também receber isso e entender que aquilo que ele está falando vem da parte de Deus, e nós caminharmos de acordo com isso. Então não adianta nos reunirmos aqui sexta, sábado, domingo, e não sermos unidos
num só propósito. Para sermos irresistíveis, nós temos que passar de uma reunião e entrar numa união de propósito. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por gentileza. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa, não que está ao seu lado, uma pessoa diferente, porque eu sei que a que está ao seu lado faz parte da sua família, né? E aí é muito fácil. Olhe para alguém que é diferente da sua família, alguém que é diferente da sua casa ou seu parente, e fique pensando assim: será que eu quero me unir com essa pessoa no propósito de Deus? É muito bom ver os sorrisos. É muito bom ver a alegria de vocês pensando isso. Nós temos um propósito nessa cidade. Nós temos um trabalho a fazer. E nós somos salvos pela graça para as obras. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça para realizar obras. E nós temos um propósito definido de Deus sobre esta igreja. E que nós precisamos nos unir em coração, em intenção, em linguagem, para que isso aconteça. Por isso que eu disse que essa palavra, ela é específica para a igreja viva. Porque nós estamos começando, né, já finalizando um mês deste ano, mas este ano é um ano em que o Senhor vai nos surpreender com grandes coisas. Mas nós precisamos de trabalhadores, precisamos de pessoas que tenham um coração nisso com a gente. Porque senão nós não daremos conta de tudo aquilo que vai acontecer, de cuidar das pessoas, de orar pelo enfermo, de expulsar demônios, de falar da palavra da salvação para uma casa, num velório, em um ginásio, onde for. Então, se nós andarmos com um só propósito, um só coração, unidos naquilo que Deus tem para nós, nós juntos vamos alcançar aquilo que o Senhor falou. Então nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor falou para nós e pisarmos na terra. E dizer: sim, Senhor, eu quero. E eu piso na terra junto com os meus irmãos, eu quero estar com eles. E com eles nós venceremos. E com eles as portas do inferno não vão prevalecer. O inferno não vai prevalecer, nós vamos ganhar. Nós vamos retirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Trazer para o conhecimento do Senhor. Há alguns anos eu tive um sonho. Aliás, eu tive um sonho. E este sonho era o seguinte, uma visão. O sonho era outra coisa. Eu tive uma visão em que havia um grande celeiro. E era um celeiro muito alto e com muita coisa dentro dele. E esse celeiro, a porta se abria de fora para dentro. E quando essa porta se abria, entrava uma mão escura. E eu podia perceber, eu estava dentro do celeiro. E era um celeiro extremamente iluminado. E eu percebia que lá fora era uma escuridão intensa. Mas essa escuridão, ela não entrava no celeiro. Mas existia uma mão escura que ela entrava nesse celeiro e ela tirava pessoas lá de dentro. Era como se fosse uma pinça. Pessoas que estavam lá dentro, tirava para fora e a porta se fechava. Vinha essa mão novamente e ia retirando. E eu falei: Deus, essa não é a realidade. Não é o que a tua palavra diz. O inferno não pode retirar as pessoas da igreja e levar para fora. É diferente. Somos nós que fazemos isso. Somos nós, através da luz de Cristo, que vamos lá nas trevas e tiramos as pessoas e trazemos para dentro do celeiro, para dentro das coisas de Deus. Não é o inferno que vem, atravessa esse portal, que atravessa as portas da igreja e retira as pessoas. Somos nós que fazemos isso. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Assim como
aquela escuridão ela não acessava a luz que estava dentro do celeiro. Nós entendemos que essa escuridão ela não pode ela não pode abafar aquela luz, porque onde chega a luz do Senhor as trevas são dissipadas. Mas existia coisas que o inimigo fazia para retirar pessoas daquele meio. Eu quero declarar nessa manhã, em nome de Jesus, que o inimigo não tem essa autorização, essa autoridade de pinçar pessoas do meio da igreja e levar para fora. Mas que nós faremos diferente. Que somos nós que iremos lá fora e traremos as pessoas aqui para dentro, para o celeiro do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para que lhes sejam abertos os olhos para aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Amém, igreja? Vamos orar, levante sua mão e fala: Senhor, eu quero ser um contigo primeiramente, e depois um com os meus irmãos. Queremos viver em unidade, porque como a tua palavra diz em João 17, que se formos um, a terra toda reconhecerá que Jesus foi enviado pelo Pai. Amém? Pai amado, Pai querido, nesta manhã eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque ela foi entregue aos meus irmãos, ao coração de cada um deles. E eu te peço, ó Pai, que essa palavra ela produza fruto, Senhor. Que ela traga sobre o coração deles uma unidade, um fiel propósito, uma firme e uma plena convicção daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles e também na vida de cada um de nós como igreja, como uma igreja única. Pai, que a igreja viva, ela possa ser uma igreja irresistível aos teus olhos, Pai. Que toda a movimentação que fizemos neste lugar, ó Pai, seja como o Senhor fez aqui em Gênesis 11. Venham, desçamos e vamos ver o que está acontecendo, que barulho é esse? Senhor Deus, que seja assim conosco, ó Pai. Que em cada vez que nós estivermos unidos como igreja, não apenas reunidos, mas unidos num só propósito, em adoração, em louvor e glória ao teu santo nome, ó Pai. O Senhor não resista e venha com tua presença e com a tua glória. Em nome de Jesus.